Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Meu nome é José Lício, sou palestrante espírita, residente em Brasília, DF. Este é mais um trabalho dentro do projeto Textos que nos fazem refletir. Desta feita, estou trazendo um texto da autoria de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, constante desse livro, Obras Póstumas, páginas 31 a 39. Livro esse que tem a apresentação e notas de J. Herculano Pires. É também uma versão inalterada do original. Esse volume pertence à 15ª edição de novembro de 2013, sendo uma publicação da LAC, Livraria Allan Kardec Editora, uma instituição filantrópica. Gostaria de esclarecer que neste belo e profundo texto que traremos, Allan Kardec nos fala de diversos assuntos, conforme a classificação espírita. Por exemplo, fala-nos de Deus, da alma, da criação e, ainda, ele esclarece, ou seja, destrincha os diversos assuntos abordados. Achei tudo isso muito importante e, portanto, resolvi replicar, trazendo-lhes em áudio e vídeo esse texto, ipsis literis, tal como ele é, um profundo estudo. E começando, poderíamos dizer que o tópico 1, como não poderia deixar de ser, trata-se de Deus. A primeira coisa, tudo, a razão de tudo. E Kardec irá nos afirmar que existe um só Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O codificador nos esclarece que a prova da existência de Deus está no axioma: não há efeito sem causa. Vemos constantemente uma multidão de efeitos inumeráveis, cuja causa está fora da humanidade, não podendo esta produzi-los nem sequer explicá-los. E prossegue o codificador: a causa que está acima da humanidade é o que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Grande Espírito, etc. E por aí vai, inúmeros nomes que Deus, o Criador, recebe. Segundo as linhas de pensamento, os tempos e os lugares. Aqueles efeitos não se produzem ao acaso, fortuitamente e sem ordem. Desde a organização do menor inseto, do mais ínfimo grão, até a lei que rege os mundos suspensos no espaço, tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma providência, uma solicitação superior a toda a concepção humana. A causa desses efeitos, por conseguinte, é soberanamente inteligente. Em seguida, Allan Kardec irá nos afirmar que Deus é eterno, imutável, imaterial, uno, onipotente, soberanamente justo e bom. Ele nos dá os seguintes esclarecimentos a essas afirmativas.
Deus é eterno, imutável, imaterial, uno, onipotente, soberanamente justo e bom. E agora ele irá esclarecer cada ponto desse. Deus é eterno porque se houvesse tido princípio, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada ou seria criação de um ser anterior. É por essa dedução que gradativamente nos elevamos ao infinito na eternidade. Deus é imutável, porque se assim não fora, se estivesse sujeito a modificações, as leis que regem o universo não poderiam ter estabilidade. Deus é imaterial ou de natureza oposta ao que chamamos matéria, pois se não o fora, se fosse somente de natureza material, seria como tal sujeito às flutuações e transformações. Não seria, pois, imutável. Deus é uno, pois se múltiplo fora, múltiplas seriam as verdades e, consequentemente, impossível seria a unidade de sua vista e de ação na criação e na manutenção do universo. Deus é onipotente porque é uno. Se não possuísse, o absoluto poder, haveria algum ser mais poderoso que ele. Não seria o Criador de todas as coisas, e aquelas que não tivesse criado seriam obras de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom, porque a sabedoria das suas leis, revelando-se nas menores como nas maiores coisas, não se permite colocar em dúvida sua justiça e bondade. Em seguida, o nosso amado codificador Allan Kardec irá nos dizer que Deus é infinito, porque se fosse possível admitir imperfeição em qualquer dos atributos divinos, de lhe suprimir a menor parcela de eternidade, de imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, onipotência, justiça e de bondade, ficar-se-ia logicamente no direito de admitir-se um ser dotado de tudo quanto lhe faltasse. Então, esse ser, mais perfeito que ele, seria o verdadeiro Deus. E agora o Kardec irá nos falar sobre o item 2, o tópico número 2, alma. E ele começa explicando que há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Se o pensamento fosse propriedade da matéria, a matéria bruta pensaria, mas a matéria inerte evidentemente não possui faculdades intelectuais, e o corpo, logo que morre, deixa de manifestar pensamentos. Portanto, é de rigor concluir que a alma é independente da matéria e que os órgãos corpóreos não são senão instrumentos de que se serve o homem para transmitir os seus pensamentos, os pensamentos do espírito, da alma. Sobre esse ponto, queridos irmãos, trago-lhes uma nota do revisor que diz sobre este princípio estar hoje confirmado pela ciência graças às pesquisas da parapsicologia. Cita o revisor J. Herculano Pires que o professor Heine e todos os cientistas da sua escola
sustentam que a mente e o pensamento não são físicos, mas extrafísicos, que há no homem um elemento não material, que é a alma. Também na física já se descobriu a antimatéria. Vamos agora para o ponto em que Allan Kardec nos diz que as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e a subversão, ou seja, são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. E ele nos esclarece que, se, como julgam os materialistas, o pensamento fosse uma secreção do cérebro, como a bilis o é do fígado, resultaria que, morto o corpo, a inteligência e as qualidades morais do homem ficariam reduzidas ao nada. Os pais, os amigos e todos a quem se amasse ficariam para sempre perdidos. O mérito do talento nada valeria, porque só ao acaso deveriam as suas faculdades transcender pela organização que teve. E entre o imbecil e o sábio, a diferença seria apenas de mais ou menos massa cerebral. Kardec continua esclarecendo-nos que as consequências desses princípios seriam que o homem, nada esperando depois desta vida, nenhum interesse teria em fazer o bem. Que o que é natural seria ele procurar todo o gozo possível, mesmo à custa de prejuízo aos outros. Que seria estúpido privar-se do que lhe apraz por causa de outrem. Que o egoísmo seria o mais racional dos seus sentimentos. Que o infeliz, perseguido pela diversidade, o que melhor poderia fazer seria matar-se, pois que, tendo fatalmente de reduzir-se ao nada, teria a vantagem de abreviar o seu tempo de sofrimentos. A doutrina materialista é, pois, prossegue Allan Kardec, a sanção do egoísmo, fonte de todos os vícios, a negação da caridade, origem de todas as virtudes, pedra angular da ordem social, bem como a justificação do suicídio. Nessa altura do texto, temos uma nota de rodapé por parte do revisor J. Herculano Pires, que asseverou que a situação do mundo dominado pelo materialismo teórico e prático é a mais absoluta confirmação desse princípio. A passagem do religiosismo dogmático para o materialismo dogmático equivale ao salto de um extremo a outro. O Espiritismo aparece com a síntese histórica dessa contradição, oferecendo aos homens a solução cultural do impasse a que chegaram. E agora, Kardec irá nos falar sobre a independência da alma, é provada pelo Espiritismo, e nos esclarece que a existência da alma é provada pelos atos inteligentes do homem, os que decorrem necessariamente de uma causa inteligente e jamais de uma causa inerte. A independência da matéria é demonstrada de modo patente pelos fenômenos espíritas, que a mostram agindo por si mesma, e o é principalmente pela experiência do seu desprendimento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir separada do corpo. A
E aproveito aqui para lembrar que alma, a doutrina espírita e o próprio Allan Kardec nos ensina que alma é o espírito que está encarnado, está no corpo. Então, esse espírito recebe o nome, a definição de alma, porque ele está encarnado, essa alma está encarnada, esse espírito, certo? Então, recebe o nome de alma. Quando está fora do corpo, ou seja, não se encontra aqui no plano físico, está na pátria espiritual, é espírito. Prosseguindo, Kardec irá nos dizer que a química separa os elementos constitutivos da água, patenteando-lhe propriedades como poder decompor e recompor o corpo composto. Pois bem, o Espiritismo pode, do mesmo modo, separar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria. A alma, no corpo encarnado, e o corpo físico. Pode separá-los e reuni-los à vontade, de onde decorre a prova de sua independência. Temos agora uma importante nota do revisor J. Herculano Pires. Diz-nos ele: Richer assinalou no Tratado de Metafísica, publicado pela Lacke, a vocação experimental de Kardec e a importância da sua contribuição para o desenvolvimento das ciências psíquicas. Todos os princípios do Espiritismo foram submetidos por ele a experiências científicas e a rigorosos processos de análise lógica. A operação referida acima decorre de experiências realizadas milhares e milhares de vezes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, bem como pelos grandes cientistas pesquisadores nesse campo. Ou seja, e esses cientistas, eles eram de nacionalidade francesa, inglesa, alemã, italiana, russa e de outros países que se dedicaram a essas pesquisas. Hoje, os parapsicólogos repetem com êxito essas experiências. Desculpem aí o gatinho aqui. Repetem com êxito essas experiências, confirmando a veracidade dos princípios fundamentais do Espiritismo. Observação: quem quiser poderá pesquisar no livro Parapsicologia Hoje e Amanhã, de J. Herculano Pires, especialmente o capítulo intitulado Espiritismo e Parapsicologia. A alma sobrevive ao corpo e conserva a individualidade depois da morte. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, a única perspectiva do homem seria o nada. Do mesmo modo, como se a faculdade de pensar fosse produto da matéria. Se ela não conservasse sua individualidade, isto é, se perdesse no seio do grande todo, como gotas de água no oceano, valeria isto pelo nada do pensamento humano, e as consequências seriam as mesmas, como se o homem não tivesse alma. A sobrevivência da alma prova-se de maneira irrecusável e, por assim dizer, palpável pelas comunicações espíritas. A sua individualidade demonstra-se pelo caráter e qualidade próprias a cada uma. Essas qualidades, distintas umas das outras, constituem a personalidade. Se se confundissem num todo comum, as qualidades de todos seriam uniformes, ou seja, idênticas. Além dessas provas, temos o material das manifestações visuais ou aparições, que são tão frequentes e autênticas,
a ponto de não deixarem a menor dúvida. Temos também, em relação a esse subtópico, uma nota do revisor. Ele diz que as pesquisas atuais já resultaram na admissão da sobrevivência da alma por vários psicólogos dos mais eminentes. Por exemplo, o Attlee Carrington, de Cambridge, Inglaterra, chegou mesmo a elaborar uma teoria da sobrevivência da mente após a morte. Soal, da Universidade de Londres, Harry Price, de Oxford, Rudolf Tishner, de Berlim, e numerosos norte-americanos chegaram a conclusões semelhantes. Heine e sua esposa, a professora Louise Heine, chegaram também a essa conclusão, como se pode ver lá no livro Canais Ocultos da Mente, da autoria desta última. A admissão geral da sobrevivência já se impõe ao mundo da ciência. A primeira a demonstrar essa verdade através da experimentação foi a ciência espírita. Por isso, irmãos, fazendo um pequeníssimo à parte aqui, é que nós temos a informação do próprio Kardec que a nossa doutrina espírita ela está ancorada no tripé, Ciência, filosofia e religião. Então ela tem essas três vertentes, a doutrina espírita. Por isso que ela tem a capacidade, tem a chave de explicar todas as dúvidas que nós, quando estamos fora da doutrina, temos, centenas de dúvidas. E quando começamos a estudar a doutrina, a gente vai se esclarecendo de tudo e passamos a não ter dúvidas da existência da alma do espírito, que ao morrermos a nossa vida continua, o que nós somos continua a existir numa outra dimensão. Bom, prosseguindo e retornando ao texto maravilhoso de Allan Kardec, ele irá nos dizer que as penas e recompensas futuras nós as conhecemos materialmente pelas comunicações com as almas dos que viveram entre nós, que nos vêm descrever as suas felicidades ou infelicidades, a natureza de umas e outras e o que as causa. J. Herculano Pires faz as seguintes notas. As pesquisas espíritas confirmaram cientificamente os princípios fundamentais das religiões. O problema das penas e recompensas dos pós-morte são amplamente analisados por Kardec no livro O Céu e o Inferno. Veja-se também na Revista Espírita, particularmente na seção intitulada Palestras Familiares de Além-Túmulo, o método rigoroso seguido por Kardec na investigação das condições do espírito após a morte. O próximo tópico é Deus, a alma, a sobrevivência e a individualidade da alma depois da morte do corpo, as penas e as recompensas futuras. Eis os princípios fundamentais de todas as religiões. Allan Kardec nos esclarece que o Espiritismo vem acrescentar às provas morais desses princípios as provas materiais através dos fatos
e da experimentação, contando assim pela raiz, ou melhor, cortando assim pela raiz os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, não há razão para a incredulidade. E assim, o Espiritismo restitui a fé aos que a perderam e dissipa as dúvidas dos que vacilam. Bom, queridos irmãos, vamos ficar por aqui nesse momento, né? Então, esta será a primeira parte desse estudo. Nós prosseguiremos no próximo vídeo, tratando do tópico 3, criação. Em té lá.